Sabia que ontem me chamaram de didático em falar sobre as profundezas da existência? Eu gostei desse elogio. Olá, Derivação do Infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando, e eu fiquei rindo por uns 10, 15 segundos depois de eu ter falado isso, não sei porquê, mas é engraçado. Hoje eu pensei em fazer um vídeo um pouco mais descontraído, eu queria conversar com vocês, responder algumas perguntas que vocês me mandaram no Instagram, que aliás, se tu não me segue no Instagram, me siga. Sabe uma coisa que é estranho? É que quando eu liguei a câmera hoje, eu pensei, cara, eu tenho que explicar pra eles que eu me sinto meio estranho falando com uma câmera. Parece que eu tô falando sozinho, sabe? Porque eu tô literalmente falando pra uma câmera parada e eu posso literalmente pegar esse vídeo e não postar. Mas parece que quando eu começo a interagir com vocês, parece que eu começo a sentir a energia, sabe? A conexão. Fica algo bem interessante, bem louco. Então, é louco isso de ressonância, né? Vibração. Porque daí quando tu tá na energia de que tu tá fazendo alguma coisa específica, mesmo que seja realmente abstrato, como por exemplo falar com um público na internet, parece que tu naturalmente a tua inteligência começa a se configurar pra isso, sabe? É bem interessante isso, mostra como a consciência pode ser profunda, sabe? Como a consciência pode ser maleável também. Ela pode se adaptar para várias situações e fazer desempenhar diferentes papéis através da própria capacidade dela, através de nós, sabe? Nós somos receptáculos lindos, cara. A nossa vida é demais. Bom, falando sobre a vida ser boa ou ruim, me veio essa questão assim agora, sabe? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Me diz uma coisa, escreve aqui no comentário se você já tomou remédio antidepressivo ou anti-ansiedade ou alguma coisa assim ou não. E como que foi a experiência de tomar, sabe? Porque eu queria refletir contigo um pouco sobre isso agora. Primeiro de tudo, não quero dizer que existe uma coisa certa ou uma coisa errada, sabe? Eu acho que tudo pode ser usado de uma maneira positiva, inclusive remédios, pra poder realmente fazer uma função positiva pra ti. Desde que tu use com uma intenção positiva de crescimento, tudo pode ser usado positivamente. Mas agora, uma das dinâmicas que eu observo bastante e que eu tenho observado nas pessoas que eu tenho atendido, em algumas, é que tem toda essa estrutura, sabe? Essa estrutura criada pela própria indústria psiquiátrica e pela mídia e pela sociedade em geral, onde é um sistema de crenças que fala que tem pessoas que têm defeitos e tem pessoas normais, sabe? E isso causa uma sensação de abandono e solidão e fraqueza muito grande na gente, sabe? Porque daí o que parece é que quando a gente tem essas emoções esquisitas, que a gente não sabe de onde que tá vindo, ou às vezes quando a gente tem, tipo, sei lá, um espaço de depressão mesmo, um momento de depressão, ou quando a gente tem um momento de essas coisas negativas em geral, sabe? E muito intensamente. Tem muitas pessoas que têm isso, sabe? Se você sente essas coisas, não pensa que você tá sozinho. Não pensa que você é o único ser humano. Isso é tipo uma epidemia hoje em dia. Por isso que a grande maioria das pessoas, principalmente jovens, que tem esse tipo de coisa, vai no psiquiatra e é diagnosticado com algum tipo de rótulo, sabe? Dos diferentes rótulos e definições psiquiátricas que existem. E mesmo essas definições sendo úteis para, principalmente, poder, digamos que, categorizar certos sintomas, muitas vezes elas podem ser, até na minha visão, detrimentais para o nosso crescimento. Ou seja, pode até nos fazer mal pensar dessa maneira. Porque olha só, o que faz parecer é que tá todo mundo na sociedade, beleza, tá todo mundo massa, entendeu? Parece que tá todo mundo felizão, agindo lá no trabalho, e trabalhando, e ganhando dinheiro, e seguindo o que a mídia ensina, e o que tem nas novelas, e na TV em geral, e parece que tá todo mundo super contente com isso, sabe? Parece que esse sistema é ok. Quando na realidade, se a gente analisa filosoficamente um pouco, ele não é totalmente ok. Na verdade, tem muitos erros, vamos dizer, erros epistemológicos nesse sistema. Epistemológico significa erros na questão da parte do conhecimento mesmo, sabe? Muitos dos padrões que a gente reproduz socialmente, principalmente em relação à produção, a trabalho, tem muito a ver com o paradigma de escassez que a gente vive. Tem muito a ver com poucas pessoas tendo muito dinheiro e muitas pessoas tendo pouco dinheiro e esse sistema, sabe? E tudo isso existe socialmente e se tu for para analisar bem a nossa natureza é conectado com a natureza. É fazendo parte, digamos que dessa coisa maior que é a natureza, sabe? É fazendo parte dessa energia, ou tu pode chamar simplesmente do habitat natural que é o nosso, sabe? E o que a gente tá agora socialmente é, digamos que fora do nosso habitat natural. E as crenças que a gente carrega, a gente pode dizer que não são naturais. São crenças baseadas em medo, são crenças que geram uma experiência de escassez, uma experiência de dor, uma experiência de sofrimento, uma experiência onde você acredita que você não pode ser você, sabe? E
Eu já tive ansiedade por causa dessas crenças também, e muita ansiedade, e a gente pode dizer até que eu já tive crise de ansiedade por causa disso. E eu sei que muita gente tem, eu sei que muita gente sente coisas até piores. E, de novo, não é pra desmerecer os rótulos, mas o que acontece, o que eu quero dizer aqui, o que eu tô querendo dizer aqui, é que quando a gente começa a acreditar nesses rótulos muito forte, de, ok, então quer dizer que eu tenho essa doença que faz eu ter ansiedade crônica. Ou quer dizer que eu tenho essa doença que é chamada bipolaridade. Ou eu tenho essa doença que tal, ou esse transtorno tal, esse diagnóstico, faz parecer com que tu é como se fosse uma peça quebrada da sociedade que você precisa consertá-la. Como se você precisasse de conserto, sabe? E é claro, existe evolução. Mas quando você acha que você tem que ser consertado, você acredita que você é inadequado por dentro, sabe? E aí eu acho que isso acaba muitas vezes te deixando preso nesse ciclo onde você acha que você é inadequado e tem que melhorar e tem que seguir o sistema ao mesmo tempo, então parece que não tem meio que um norte direito, tu não tem meio que uma clareza sobre o que tu quer da tua vida, sobre quem que tu é, sobre o que é a existência, porque se tu parar pra pensar bem, a grande maioria das instituições da nossa sociedade, a mídia e tudo, as coisas, essas instituições elas não respondem essas perguntas mais existenciais, sabe? A gente não tem essas respostas, a gente não tem nem sequer esses debates. No máximo tu vai encontrar esses debates em uma aula de filosofia, ou em algum outro lugar, mas ainda assim não tá bem, pelo menos nas minhas experiências, nunca encontrei assim uma pessoa que tá bem encaixado com esses pontos de vista, sabe? Parece que sempre tem alguma coisa ali, uma estrutura de ego negativa ali. Então a gente não tem bem uma referência de o que seguir, o que é a vida, sabe? A gente tem várias teorias e tal, inclusive as coisas que eu falo também são teorias, mas entende o que eu quero dizer? Parece que as coisas realmente na nossa sociedade estão confusas. Então será que as pessoas, o motivo de tantas pessoas estarem tendo tantos transtornos, será mesmo que tem a ver com as pessoas, que tantas pessoas assim são defeituosas e precisam de serem consertadas? Ou será que não é talvez um erro social, um problema na nossa estrutura social, um problema na maneira que funciona, sei lá, o capitalismo mesmo? Que a gente pode chamar, mas na verdade é só um sistema que, na minha opinião, que reflete os nossos sistemas internos de crenças. Entende? A nossa questão, as nossas crenças em relação à escassez, em relação ao medo, em relação à solidão, em relação à vergonha, a vergonha de ser quem a gente é, sabe? Todas essas coisas. Então, todo esse sistema macro, ele cria pessoas que têm um sistema micro, ou seja, um sistema interno, que é um reflexo do grande. E aí as pessoas com o sistema interno, que é um reflexo do grande, acabam criando de novo e retroalimentando esse sistema grande. Entende? E enquanto a gente não quebrar esse ciclo, o sistema ele tem uma maneira muito interessante de te manter dentro do sistema. Porque daí ele vai te diagnosticar, ele vai te dizer que você tem que melhorar e você vai começar a tomar mais remédio, só que daí tomando mais remédio, pelo menos nessa questão, né? Mas daí tomando mais remédio, tu vai acabar ficando cada vez sentindo menos, e quanto menos você sente, mais remédio você vai ter que tomar para poder sentir algumas coisas diferentes, mas daí começa a ferrar seus fígados, e toda essa coisa psicossomática começa a mudar. E começa a talvez até te fazer mal, sabe? Quando na realidade uma abordagem, digamos que mais natural, na minha opinião, uma abordagem, digamos que mais natural mesmo, mais talvez mais espiritual, mais holística, mais conectada, é a gente começar a olhar pra dentro. É a gente começar a olhar quais são as reais causas disso, sabe? O que tá te fazendo sentir dessa maneira? Quais são as dinâmicas que tem por trás da sua personalidade? Porque se nós todos somos uma espécie só, será que são tão diferentes assim nossas dinâmicas? Será que o fato de tantas pessoas terem tantos sentimentos em comum não mostra que talvez sejam a mesma dinâmica que estejam operando ali? Isso pra mim é evolução. É quando a gente realmente ganha conhecimento, sabe? É quando a gente ganha conhecimento, quando a gente ganha visão dessas coisas. É quando a gente começa a ganhar clareza sobre quais são nossos padrões internos, quais são nossos desafios, sabe? E aí a gente começa a passar por um processo de despertar e evolução espiritual mesmo. Porque daí tu começa, pelo menos na minha experiência, assim, a maneira que eu tenho vivido essa questão do meu psicológico é assim, tu começa a se aceitar mais. E além de se aceitar mais, tu começa a reconhecer essa coisa maior que existe, que a gente pode chamar de eu superior, a gente pode chamar de natureza, a gente pode chamar do todo, a gente pode chamar de você, de mente superior, de Deus. A gente começa a perceber essa coisa e a gente começa a se habituar com a nossa conexão em relação a essa coisa, sabe? A gente começa a se habituar com a nossa conexão em relação ao fluxo mesmo do universo e aprender a como se permitir ir com menos resistência nesse fluxo, sabe? São vários conceitos que, se a gente começar a abordar essas questões que a gente tem com esses conceitos,
que são mais espirituais, holísticos, filosóficos, aí sim as suas questões começam a fazer sentido. Mas muitas vezes quando a gente aborda essas questões com um olhar, vamos dizer, capitalista, ou sei lá, com um olhar baseado no que a nossa sociedade ensina e prega, em geral, muitas vezes vai acabar só ficando mais confuso e vai parecer que você só piora, ou que você não é bom o suficiente, sabe? Quando na realidade todo mundo é bom o suficiente. E na minha opinião, todos nós somos seres espirituais em uma jornada humana, crescendo, aprendendo, expandindo. E para ir mais além ainda, nós viemos aqui nesse planeta, nessa época, para poder viver uma transformação planetária. Para poder viver uma transformação completa, assim, tipo, da água pro vinho, mas daí no caso do vinho pra água, porque a gente vai se purificar, né? Então, para realmente viver uma transformação interior, em coletivo, e essa transformação interior vai acabar refletindo no exterior e a gente vai acabar modificando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se relacionar com a realidade física, com a vida, com as outras pessoas. É tipo uma reforma filosófica e epistemológica e científica e tudo da nossa sociedade. A gente veio para viver aqui. É isso que eu acredito. E assim, antes de terminar esse vídeo, só queria dizer que se um tratamento psiquiátrico ou um tratamento psicológico estiver te fazendo bem, tipo, o meu ponto não é você parar de fazer alguma coisa que tá te fazendo bem, sabe? É só trazer um questionamento, porque eu percebo que muitas pessoas, elas realmente ficam presas nesses ciclos de definições, sabe? Então, esse ponto de vista me ajudou bastante de sair dessa bolha, sabe? Que eu lembro que quando eu tinha uns 13, 15, 17 anos, eu me sentia muito nervoso, assim, tinha uma ansiedade muito forte, poderosa mesmo. E todas essas questões, assim, dos rótulos, até psiquiátricos, rótulos sociais em geral, de loucura e tal, só faziam me sentir mais sozinho. E o que realmente me fez e me faz hoje em dia transformar essas coisas tem sido essa conexão maior e esse reencontro comigo mesmo. Que a gente, todo mundo tem capacidade de alcançar no seu próprio ritmo, da sua própria maneira, através de certas ferramentas que eu encontrei que parecem funcionar bastante e funcionaram pra mim, tá? Então, é isso. Me sigam no Instagram se vocês quiserem me acompanhar mais de perto, pra ver minhas postagens e tudo. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra ti. Eu sou o Edu, esse aqui é o canal Infinitando, e como sempre, eu te vejo no próximo vídeo.